Qual o propósito da vida e como realizá-lo? Esse é o tema do vídeo de hoje e para explicá-lo nós vamos começar com uma historinha. Oba, papai, historinha! Era uma vez o princípio criador do universo. Ele era, é e sempre será a fonte e a essência de tudo que existe. Ele se chama Deus, mas pode ser chamado de supraconsciência, inteligência infinita, fonte da vida, enfim, ele é o tudo e o todo. Deus criou todo o universo e tudo que há nele. Como foi dito, Deus é o tudo e o todo. A matéria é, na verdade, energia ou espírito de Deus. Essa energia assume todas as formas materiais e imateriais, visíveis ou invisíveis, de tudo que existe. Portanto, todo o universo, e inclusive o nosso planeta e nossos corpos físicos, são feitos de Espírito de Deus, ou de energia condensada de Deus. O que dá forma à matéria é a vibração. O que produz a vibração é a mente, ou o princípio criativo de Deus. Toda a matéria é manifestação do Espírito de Deus, criado a partir de sua mente. A mente é o atributo criador de Deus, pois é a mente que determina a vibração do Espírito e produz tudo o que nós chamamos de realidade. Tudo que existe de real é a manifestação da mente de Deus. Existe mais de uma versão para a realidade. Só uma é verdadeira, original, mas depois eu falo sobre isso. A melhor versão, criada por Deus, é a que na Bíblia está descrita como o paraíso. No paraíso não existe pecado, ou seja, tudo foi criado de forma perfeita e harmônica. Tudo que existe é amor, alegria, contentamento, plenitude, beleza e abundância. Nesse cenário, Deus criou também o ser humano à sua imagem e semelhança. Essa imagem e semelhança significa tanto em constituição física, corpo espiritual em essência, como em consciência, ou seja, a mente criativa de Deus. Agora você pode pensar, se Deus criou o paraíso e criou a humanidade para viver no paraíso, por que Adão e Eva foram expulsos do paraíso? Boa pergunta! E como nós sabemos o que é alegria, felicidade, beleza, saúde e prosperidade? Porque conhecemos a sua ausência. Na verdade, o mal não existe. O mal só é a ausência do bem, assim como a escuridão é a ausência da luz. Se Deus é o tudo e Deus é amor, na realidade só existe amor e suas manifestações. Mas como identificaríamos o bem sem conhecer a sua ausência? Adão e Eva, que nessa alegoria representavam a humanidade, eram felizes, mas não sabiam, literalmente. Para saber é preciso ter consciência. A consciência vem do conhecimento. É por isso que o fruto proibido estava na árvore do conhecimento do bem e do mal. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! O fruto proibido era o pecado, ou a experimentação do erro. Para identificar o bem, a humanidade precisou entrar em contato com a sua ausência. Em outras palavras, para ter consciência do paraíso, a humanidade precisou conhecer a ausência do paraíso. Então, para conhecer o paraíso, a humanidade precisou viver aqui na Terra. Será? Como o peixe, fora da água, ele morre. Nós, fora do paraíso, estamos sujeitos ao bem e ao mal. Essa é a grande questão. Para vivermos no paraíso, precisamos ter a consciência do paraíso. Como o paraíso é uma concepção da mente de Deus, para vivermos no paraíso precisamos vibrar na mesma frequência da mente de Deus. Deus nos deu a condição para isso quando nos fez a sua semelhança. Se fôssemos apenas como os outros animais, seríamos obedientes à programação que nos fosse dada. Um animal vai sempre agir segundo sua espécie. As variações em seu comportamento são as concebidas em sua programação original ou instinto, mas o ser humano, por ter uma herança divina, teve o direito ao livre-arbítrio, ou seja, não é totalmente programado. Assim como Deus é livre, ele quis que o ser humano também fosse livre.
Se Deus quisesse que o ser humano fosse apenas mais um animal sem consciência, simplesmente o teria feito assim. Essa semelhança é magnífica porque nos dá a condição de alcançar a mesma plenitude do Criador. Por outro lado, somos livres para errar e para escolher experiências que são ou que não são boas. Como Deus só criou o bem e o mal não existe, Deus criou uma projeção do paraíso onde a humanidade pode experimentar uma simulação da realidade. Ao contrário do paraíso, onde só existe a unidade com Deus, aqui, nesta projeção em que vivemos, podemos experimentar a dualidade, ou seja, a percepção do bem e do mal. Isso desenvolver nossa própria consciência, que poderá estar alinhada ou não com a realidade de Deus. Quanto mais desalinhada estiver nossa consciência, mais dor, mais necessidades, mais dificuldades aparecerão em nossa experiência. Não como castigo, mas como consequência. Por outro lado, quanto mais alinharmos nossa consciência com a consciência do Criador, mais harmonia e bem-estar atrairemos. Esse mecanismo ajuda a preservar o todo e serve como advertência para a parte que estiver desajustada. Através destas experiências e a partir das nossas escolhas e vontade própria, poderemos adquirir a consciência que vai nos religar a Deus e nos fazer voltar à vida real e perfeita que Deus criou para nós. Esse é o propósito da vida. E para alcançá-lo, precisamos desenvolver sentimentos positivos em nós, tanto em relação a nós mesmos, quanto em relação ao próximo. Legal, bem louco, empolgante. O sentimento de amor, no sentido de respeito e compaixão, é o que mais define essa positividade. Sim, porque o amor é o que nos coloca em sintonia com Deus e o paraíso. O amor é o elo que nos conecta com Deus. Por isso, o amor é o único mandamento, conforme foi demonstrado no vídeo anterior. O amor, apesar de toda a sua relevância, precisa de consciência. No próximo vídeo, nós vamos explicar melhor essa questão, nos apoiando nos ensinamentos deixados por Jesus Cristo. Então não perca o próximo vídeo. Obrigado por nos acompanhar, fique em paz e até mais!